Legal, Nélio. Nélio, eu entrei no Ministério Público pela mesma razão que me levou a sair. Eu tenho uma visão de mundo cristã de que o propósito nosso na existência humana é amar o próximo, é servir as pessoas. E eu entrei no Ministério Público com esse objetivo, fiz o melhor que eu pude ao longo do Ministério Público, inclusive na Operação Lava Jato. E a gente conseguiu, junto com vocês, com a sociedade, com quem nos apoiava, acordava de manhã, ia para as ruas, a gente conseguiu avançar contra a corrupção como nunca aconteceu. Contudo, recentemente o Supremo Tribunal Federal acabou com a prisão em segunda instância, o Supremo Tribunal Federal mudou as regras e começou a derrubar condenações, o Congresso Nacional acabou com a Lei de Improbidade Administrativa, que era um importante instrumento de combate à corrupção, o Congresso mudou a Lei da Colaboração Premiada, da prisão preventiva, e começaram não só a derrubar a Lava Jato, mas tirar das nossas mãos os instrumentos necessários para a gente fazer justiça. E o único modo da gente continuar podendo lutar contra a corrupção como país é restabelecer esses instrumentos, é barrar os retrocessos e avançar no combate à corrupção. E o único lugar em que isso pode acontecer é o Congresso Nacional. Por isso eu tomei a decisão mais difícil da minha vida, que foi sair de uma das carreiras mais concorridas, em que eu tinha uma estabilidade financeira, uma estabilidade de emprego, em que eu tinha uma aposentadoria, em que eu tinha umas condições muito boas que dão essa carreira, para receber menos, para correr riscos e para ir para o Congresso, porque é ali que a gente pode seguir fazendo a diferença para as pessoas, em serviço à sociedade e em amor ao próximo. Deixa eu aproveitar até fazer uma referência. Hoje pela manhã esteve aqui, num outro espaço do jornalismo da cultura, o deputado federal Rubens Bueno, e numa das participações ele dizia que agora, recentemente, teve a aprovação de uma lei que transitou por 13 anos lá na casa, no Congresso Nacional. Todo esse modelo político, toda essa questão engessada, como é que você vê possibilidade de grandes alterações a partir de legislação com tanta dificuldade de tramitação? Legal, ótima pergunta, Nélio. Sabe que Rubens Bueno, na verdade, foi eleitor dele. Ele morava aqui perto, assim, sempre me pareceu uma pessoa correta, interessante vocês terem entrevistado ele hoje. E eu nunca me pensava como político, na verdade. Nunca me pensava, nunca tive ambição política. Amava trabalhar na justiça e se não tivessem retirado os instrumentos nossos de trabalho, ia seguir lá com muito prazer, depois de uma carreira de 18 anos de serviços prestados, não só contra a corrupção, mas contra o crime organizado, contra tráfico internacional de drogas. Processei Fernandinho Beiramar, coloquei muita gente na penitenciária federal de Catanduvas, trabalhei contra a pedofilia e vários outros crimes. E o ambiente em que a gente pode estabelecer boas leis para combater a corrupção, para combater todos esses crimes que incomodam, para restabelecer segurança, é o ambiente do Congresso Nacional. É tudo difícil, é tudo emperrado. Agora, como que você supera as barreiras? Colocando boas pessoas no Congresso Nacional e colocando uma grande quantidade de boas pessoas. Muitas vezes as pessoas focam na eleição para o presidente, mas a grande verdade é, não importa quem é o presidente que você quer lá, se não tiver um bom Congresso Nacional, o presidente vai ficar refém de fisiologismo, refém de negociata, de tomar lá da cá e refém da corrupção. Viram que o governo atual mandou 45 projetos no último ano para o Congresso Nacional. E quantos desses 45 foram aprovados? 6. A coisa não vai para frente, é o que você mencionou. E como muda isso? Colocando boas pessoas no Congresso Nacional, pessoas comprometidas com a mudança. Por isso eu tenho apoiado de modo muito firme um projeto que se chama Projeto 200+. Esse projeto objetiva colocar 200 deputados e senadores sem um compromisso com o combate à corrupção, um compromisso com a redução ou extinção daquele fundo eleitoral bilionário que tirou dinheiro da saúde e educação e colocou em campanhas eleitorais, e que tem um compromisso com a preparação política, com a capacitação, com o estudo de infraestrutura, segurança, empreendedorismo, reforma tributária, reforma administrativa, saúde, educação e por aí vai. Ou seja, são condições essenciais que a gente quer ver nos nossos representantes do Congresso Nacional. Dallagnol, numa sociedade que está tão polarizada, não é um fenômeno só do Brasil, mas vamos ficar aqui com o nosso país, tem espaço para debater temas com mais profundidade? Nélio, a gente tem que criar esse espaço. A gente precisa criar esse espaço porque é assim que a gente constrói soluções para os problemas que a gente tem. A gente tem que parar de ser pessoas que esperam a solução cair no nosso colo, que elas venham de cima para baixo. A gente vai continuar esperando até a morte e elas não vão vir. A gente precisa ter a postura proativa de criar soluções que a gente quer para a nossa sociedade. E aqui no Paraná a gente tem exemplos disso. Maringá, por exemplo, queria várias coisas para a cidade que não eram feitas e Maringá se organizou. Juntaram-se entidades da sociedade civil organizada, como a Associação Comercial e várias outras entidades, se juntaram
e contrataram uma empresa, uma daquelas grandes empresas de auditoria do mundo, para fazer um plano, um master plan da cidade. O que a cidade quer para ela na área de urbanização, de desenvolvimento econômico, de empreendedorismo, o que a cidade quer na saúde, na educação, na segurança, nos próximos 5, 10, 15, 20, 30 anos, e planejou isso. E quem fez foi a sociedade civil. Aí a sociedade civil apresenta isso para o prefeito, para o candidato a prefeito, e aí do candidato a prefeito que não apoiar, porque ele não vai ser eleito, porque a sociedade organizada não vai apoiar. Então a gente precisa de mais disso. E Maringá não é à toa que é uma das melhores cidades para viver, de acordo com vários índices. Foi o primeiro lugar em que surgiu um observatório social para fiscalizar contas públicas, foi o primeiro lugar que surgiu um conselho de segurança no país para melhorar a segurança pública, e a gente precisa seguir o bom exemplo que a gente tem aqui na nossa terra paranaense, e a gente precisa construir soluções de baixo para cima. E quando a gente fala de Congresso Nacional, isso significa a gente se envolver e divulgar esse projeto que eu mencionei. É um projeto apartidário e é o melhor projeto que eu vi na vida, para a gente colocar bons parlamentares no Congresso Nacional. Você tem um site que, se você quiser participar, você entra lá, nosso ouvinte aqui do programa Contraponto, que tem contribuído para a discussão de temas importantes para o país e para a sociedade. Você ouvinte, entra lá nas redes sociais, entra lá no site www.200, você escreve o número 200, e em seguida você escreve mais.com. E entrando nesse site, você pode assinar esse abaixo assinado dizendo: eu só vou votar em candidato do partido que for, mas que preencha esses 3 requisitos básicos que eu quero ver no Congresso: combate à corrupção, redução ao fim do fundo eleitoral bilionário e preparação política. Girando a bancada aqui do Contraponto, na conversa com Deltan Martinasso Dallagnol, que é pré-candidato aí à Câmara. Dante Quadro encaminha a próxima questão. Ok, Danton, prazer falar com o senhor. Essa sua intenção, né, de entrar para a política, pré-candidatura, a gente sabe que chega no Congresso Federal e não se consegue fazer aquilo o que realmente as pessoas, quando tem uma ideologia, sonham em fazer, porque tudo é articulado em bancadas, né, e quem já está lá há muito tempo sempre tem mais voz. De que maneira o senhor, chegando ao Congresso, conseguiria expor seus projetos e conseguir o apoio da sua bancada, de outras bancadas também, para aprovação de um projeto, e não se tornar um deputado, como eles chamam lá, de segundo escalão, né? Que participa, mas que não tem voz, que não consegue atuar? Eu não tenho ambição de ser deputado de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto escalão. Eu não vejo a minha função num Congresso como uma função de poder. Eu vejo uma função de contribuir para a transformação. E eu tenho plena consciência de que não basta uma pessoa ir lá para fazer a diferença, para mudar o Brasil. Vejo que só na Câmara tem 513 deputados. No Senado são 81 senadores. Para você mudar, você precisa invadir democraticamente o Congresso Nacional, com um grande número de parlamentares que queiram fazer a diferença. Porque se você tiver, como você tem hoje lá, 1/3 dos parlamentares corruptos, você não muda nada contra a corrupção. Não tem como se avançar contra a corrupção. Não tem, porque eles não vão dar tiro no pé. Então não adianta a gente querer que o Congresso combata a corrupção elegendo político corrupto, elegendo político investigado pela corrupção, que tem prova até o pescoço de corrupção. Não adianta a gente colocar essas pessoas lá. A gente tem que colocar um grande número de parlamentares do Congresso Nacional comprometidos com o fim do foro privilegiado, comprometidos com a prisão em segunda instância, comprometidos com valores éticos de integridade que não tenham sido condenados por corrupção. É só assim que a gente vai mudar o país. E esses parlamentares, eles também têm que ter preparo para a vida pública. Então vocês são excelentes jornalistas, o Nery é excelente jornalista, você, a Cida que está aí. Agora, se vocês disserem para mim: Deltan, vem cá, que a gente quer fazer uma cirurgia cardíaca em você, eu vou dizer: muito obrigado, eu quero um cardiologista, porque ele se preparou para isso, ele estudou para isso. Do mesmo modo, a gente quer pessoas no Congresso Nacional que tenham se preparado para enfrentar os desafios do país. E todo dia tem congressistas, parlamentares lá no Congresso Nacional operando o coração do Brasil sem que eles tenham se preparado para isso. E mais, a gente tem um fundo bilionário de 5 bilhões que não só tira o dinheiro da educação e segurança, mas que ingesta a classe política. Porque vários estudos mostram que quanto mais dinheiro a pessoa investe na campanha, maior é o número de votos que ela recebe. E esse fundo de 5 bilhões que foi criado, ele foi criado para reeleger quem está lá. Então a sociedade não consegue renovar sem que a gente consiga mudar esse sistema, o modo como essa roda gira. E para isso não tem solução que não passe por você que está nos ouvindo, por você que é eleitor. E aqui eu estou falando de eleger
candidatos de diferentes partidos, não importa se você é de esquerda, direita, de centro, você não quer o combate à corrupção? Você não quer pessoas preparadas? Você não quer que o fundo eleitoral seja direcionado para saúde, educação e segurança, 5 bilhões de reais? Se você quer, a gente precisa entrar e apoiar esse projeto. A gente precisa entrar lá e se envolver. E só assim a gente vai ter um grande número de pessoas lá que faça a diferença. Porque só Deltan, só fulano, só ciclano, só Beltrano não vai fazer diferença. A gente precisa ir com o movimento da sociedade. E com a sociedade apoiando, acho que vai fazer a diferença. E a gente já fez isso juntos na Lava Jato, a gente provou que é possível. A gente, pela primeira vez na história, revelou o monstro da corrupção brasileira, colocou corrupto atrás das grades e recuperou bilhões de reais para a sociedade. E se a gente foi capaz de fazer isso juntos, como sociedade brasileira no passado, a gente é capaz de fazer de novo. Deltan Dallagnol, pré-candidato a deputado federal, conosco hoje aqui no Contraponto por telefone, e a Cida Costa encaminha a próxima questão. Eu tive a oportunidade de assisti-lo por mais de 2 horas no evento da ESP, em Curitiba, onde o senhor trouxe para a gente os congressistas. Só um minutinho, Cida, um probleminha aí no seu microfone, é isso? Ok. A Cida troca de microfone aqui na bancada para poder encaminhar a questão, agora sim. Ok, agora sim, eu tive a oportunidade de assisti-lo por mais de 2 horas no evento da ERP, em Curitiba, quando o senhor palestrou para o pessoal de radiodifusão, enfim, que estávamos naquele congresso. E foi bastante interessante algumas colocações. Hoje, com outro formato, com outra questão, o que eu pergunto, até pelo panorama que a gente viu, né? Houve um erro politicamente dessa questão política? O que a gente está vendo na Lava Jato? Não todos, mas muitos sendo inocentados. Uma questão política que a gente vê. Houve um erro nesse trânsito ou não houve? Houve para hoje ter várias inocências, pessoas não sendo mais condenadas, enfim, qual é a avaliação que o senhor faz? Cida, adorei sua pergunta, foi muito gostoso estar lá na AERP com vocês, falando sobre como a gente pode mudar o Brasil, e eu sempre busquei envolver ao longo de toda a história a sociedade nesse processo de transformação, porque o único modo de a gente mudar o Brasil é junto, não tem como uma pessoa, não tem salvador da pátria, é nós juntos nos envolvendo que a gente muda. E ninguém está sendo inocentado. O que está acontecendo é que as pessoas estão tendo as suas condenações anuladas. E não por erros da Lava Jato, e sim pelo que ela fez de bom, pelo que ela fez de certo. O que está se querendo fazer na Lava Jato é o que se fez em toda a história. Olha o que aconteceu com o caso de corrupção da década de 90, anões de orçamento. Milhões e milhões enviados por empreiteiras com congressistas. Em que deu isso? Impunidade. Depois, Marca Fonte Sidang, outro caso de desvio de dinheiro público. O que deu? Impunidade. Mensalão Mineiro, da década de 90, o que deu? Impunidade. Propinoduto, passando os anos 2000, o que deu? Impunidade. E vários outros casos, Castelo de Areia, Boi Barrica, Operação Dilúvio, Satyagraha. Esse é o modo da justiça brasileira funcionar, ou melhor, não funcionar. A justiça brasileira garante a impunidade dos corruptos, e a impunidade faz a corrupção compensar. A impunidade alimenta a corrupção. A impunidade permite que os corruptos continuem a nos governar. A impunidade permite que os corruptos reinvistam parte da propina no seu negócio, na reeleição, e consigam ser reeleitos. E assim a gente continua sendo governado por corruptos. Essa é a roda que a gente sempre viu girar no Brasil e a roda que a gente precisa interromper. E como que se interrompe isso? Quebrando a impunidade dos corruptos. Mas agora o Supremo Tribunal Federal está mudando as regras para tentar restabelecer a impunidade dos corruptos. E 15 ações da Lava Jato, pelo menos, já foram anuladas. Foram anuladas por quê? Todas com exceção de uma, foram anuladas no tapetão, com o Supremo mudando a regra do jogo. A regra do jogo sempre foi que casos de corrupção política você processa na Justiça Federal, que é onde a Lava Jato correu. Em 2019, o Supremo mudou a regra do jogo e disse que esses casos têm que ser processados na Justiça Eleitoral. Isso acaba com o futuro do combate à corrupção. Por quê? Porque o negócio da Justiça Eleitoral é cuidar de eleição e não investigações de crimes complexos. Ela não tem estrutura para isso, muda os juízes e promotores a cada 2 anos, não tem como funcionar. Mas não só o Supremo estragou o futuro do combate à corrupção, mas ele permitiu que a nova regra se aplique para o passado. E aí, como a Lava Jato correu na Justiça Federal e não na Justiça Eleitoral, começou a anular os casos da Lava Jato. E anulou o caso Passadina, com superfaturamento de mais de 700 milhões de dólares, anulou o caso Palocci e Vaccari, anulou o caso Eduardo Cunha, anulou aqui no Paraná a Operação Integração, anulou o caso Mensalão Mineiro, anulou a Operação Calvário e está anulando um caso atrás do outro. E não porque a Lava Jato errou, porque a Lava Jato acertou. Olhem que absurdo. Se a gente na Lava Jato tivesse começado a Lava Jato na Justiça Eleitoral, esse caso teria sido anulado, porque a regra era
que era a Justiça Federal. Aí a gente fez na justiça certa, o Supremo muda a regra do jogo, aplica para trás e acaba do mesmo modo anulando as condenações. Que é isso? Que absurdo! Imagine você estar lá acompanhando o jogo de futebol. Eu não sei se tem time aí em Foz do Iguaçu, mas imagina lá, Foz do Iguaçu e Pato Branco, tá? E aí, Foz do Iguaçu tá ganhando de Pato Branco, minha cidade natal, eu tô triste, vocês estão felizes, 3-1 pro Foz do Iguaçu, e os 3 gols do Foz do Iguaçu foram de pênalti. Aí, antes de apitar o final da partida, o juiz interrompe o jogo e diz: agora eu vou mudar a regra, gol dentro da área não é mais pênalti, e eu vou aplicar essa nova regra para trás. E aos 44 do segundo tempo, o juiz anula os 3 gols do Foz do Iguaçu e vira o jogo e dá vitória para Pato Branco. Isso é justo? Isso é certo? A torcida aceitaria isso? E se a torcida jamais aceitaria isso, que nunca aceitaria, por que nós brasileiros aceitamos o que está acontecendo? A gente não pode aceitar. E o único modo de mudar isso é nas eleições, é a gente colocando lá no Congresso pessoas que mudem as regras, que coloquem as regras certas, que mudem as decisões do Supremo e que fiscalizem de modo adequado o Supremo Tribunal Federal. Deltan, deixa eu aproveitar e voltar aí para a questão, nesse finalzinho do que você disse, na questão política. Pelo que eu entendi, você não é favorável ao fundão eleitoral financiando campanhas eleitorais. Ao mesmo tempo, o partido, o Podemos, no qual você está afiliado, vai se utilizar, imagino que você, de certa forma, também se beneficiar do fundão eleitoral. Incluo nessa pergunta, nessa avaliação, de como é que é lidar com as estruturas partidárias. Quanto ao Podemos, no estado do Paraná, ele está meio atrapalhado? Qual foi a razão pela qual eu entrei no Podemos? Foram 3 razões. A primeira razão foi porque o Podemos ele sempre tem votado de modo muito correto na pauta anticorrupção. O Supremo tem votado por leis que punam a corrupção e para não passar aquilo que esvazia o combate à corrupção. Em segundo lugar, eu estava numa zona de conforto no Ministério Público e eu estou saindo para uma área em que o que eu conheço dessa área, que era a política, é o pior que tem nela, é a corrupção que existiu nela. E quando você vai dar esse passo para um lugar que você não conhece, você quer dar, pelo menos, escolher algum lugar em que você tem algumas referências. E no Podemos eu tenho algumas referências de vida pública. Oriol Wilson Guimarães, Flávio Arnes, Álvaro Dias, que são senadores do nosso estado. E a terceira razão foi porque o Podemos me deu carta branca, me deu autorização para eu defender aquilo que eu acredito, um projeto de país, suprapartidário. Quando eu defendo o projeto 200+, eu não estou defendendo um partido político, eu estou defendendo uma mudança de país que eu quero ver para mim e para os meus filhos. E o Podemos me deu essa liberdade. Essas foram as razões que me levaram ao Podemos. E os partidos, em geral, eles usam o fundo eleitoral, com exceção de um. E qual é a minha posição em relação ao fundo eleitoral? A minha posição é que a gente precisa reduzir ou extinguir o fundo eleitoral. Reduzir em 2/3 ou extinguir. Agora, para você reduzir ou extinguir, você tem que colocar pessoas no Congresso Nacional com esse compromisso. E para essas pessoas chegarem lá, elas têm que jogar hoje de acordo com a regra do jogo. Uma pessoa hoje que não use o fundo eleitoral, muito provavelmente ela não vai ser eleita, ela vai ter chance muito baixa de eleição. Então, hoje, qual é a ideia? Qual é o plano? O plano é que você vote em pessoas que têm um compromisso de reduzir ou extinguir o fundo eleitoral, ressalvada a possibilidade dessas pessoas usarem o fundo eleitoral enquanto ele existir, senão você tem um desequilíbrio, uma desvantagem competitiva justamente das pessoas que estão indo lá para reduzir ou acabar com o fundo eleitoral. Se você impedir essas pessoas de usarem o fundo eleitoral hoje, quem vai se eleger é só quem usa o fundo eleitoral, porque, de novo, várias pesquisas mostram que dinheiro corresponde a votos. Eu ainda não decidi se eu vou ou não vou usar o fundo eleitoral na campanha. Eu não tenho essa decisão pessoal minha. Eu vou decidir ainda, quando eu decidir eu vou deixar todo mundo saber, mas a minha visão hoje é as pessoas, o que eu quero? Eu quero que as pessoas se comprometam a reduzir ou acabar com o fundo eleitoral. E essa é a ideia do 200+. E por isso que o projeto 200+, apoia as pessoas que têm esse compromisso, ainda que elas usem hoje o fundo. Porque se você impedir elas de usar o fundo eleitoral hoje, provavelmente elas não vão ser eleitas, a grande maior parte delas, e, consequentemente, você não vai alcançar o seu objetivo estrategicamente. Então, a melhor opção é essa do projeto 200+. É você eleger pessoas que se comprometem com a redução ou extinção, ressalvando a possibilidade da pessoa usar enquanto é permitido para todo mundo. Cida Costa. A minha pergunta para o senhor é o fato que a gente vê a cada momento alguns questionamentos, tanto para o senhor quanto para o ex-juiz Sérgio Moro. Qual era? Será que eles já não agiam politicamente à época que estavam nos cargos? A gente ouve muito isso. E pelo fato do senhor hoje ser candidato, pré-candidato,
o ex-juiz também ser pré-candidato. Como que o senhor recebe essa questão e até para dar uma explicação melhor para o eleitor, para as pessoas que acompanharam tanto a Lava Jato, tantas ações? E outra pergunta, o senhor responde a alguma ação ainda e quantas ações por conta da Operação Lava Jato? Legal. A Lava Jato ela foi uma operação técnica, feita por técnicos, em cima de fatos, das provas e da lei. Justamente por isso que os casos eram questionados nos tribunais, com mais de 500, 600, 700 habeas corpus, e os habeas corpus todos mantinham as decisões nossas, as decisões dos processos, porque eram processos que seguiam os fatos, as provas e a lei. Essa é a maior garantia da sociedade, é você ter um sistema de revisão. A gente até tem 4 instâncias de julgamento, quando no mundo você tem 3 ou 2 instâncias. Aqui é até um absurdo, o tanto que existe de recurso. Aqui a gente tem praticamente um direito à impunidade dos réus. Réus, como réus no caso do TRT de São Paulo, ofereceram 81 recursos, o único réu ofereceu 81 recursos, sem contar habeas corpus. Não tem como dar certo. Esse caso é postergado 20, 10, 20, 30 anos e a pessoa alcança a prescrição. É isso que a gente vê como regra. Mas a Lava Jato, de novo, ela foi revisada insistentemente em vários tribunais e as decisões eram sempre mantidas. Além disso, quando você olha o juiz Sérgio Moro saindo, Deltan saindo, são 2 de mais de uma centena de agentes públicos que atuaram no caso. Policiais, auditores da Receita, procuradores. Só na Força Tarefa em Curitiba, em que eu atuava, em que eu coordenava os trabalhos, eram 15 a 20 procuradores independentes que atuaram sempre de modo técnico e tendo, de novo, todo um sistema de revisão judicial. E veja que se eu tivesse alguma ambição política, se eu quisesse sair para a política, eu tinha saído em 2018, quando a Lava Jato estava no seu auge, e qualquer um que saísse ia ser eleito para qualquer posição no país. Por que eu saí agora do Ministério Público? Porque eles desmontaram o combate à corrupção. Eu preferia seguir no Ministério Público. Se eu seguisse no Ministério Público, eu ia ter um salário maior, eu ia ter estabilidade, eu ia ter segurança, eu ia estar numa das carreiras mais disputadas do país, com 18 anos de trabalho. 18 anos não só combatendo a corrupção, mas combatendo o tráfico internacional de drogas, de novo, combatendo pedofilia, combatendo todo tipo de crime. Então, o que era mais confortável para mim era seguir dentro do Ministério Público. E por que eu saí? Porque eu quero manter vivo o sonho de servir a pessoa, de amar o próximo e de lutar contra a corrupção. E se eles estão desmontando o combate à corrupção na arena política, é lá que a gente precisa ir fazer a diferença. Então, essa é a razão de eu sair nesse momento. E o que a gente vive hoje, Cida, é uma reação do mundo político contra a Lava Jato, contra as investigações, contra o combate à corrupção. E a gente precisa mostrar que a integridade também contra-ataca. O combate à corrupção também contra-atacam. Se a gente quer uma Lava Jato lá no parlamento, a gente precisa levar pessoas comprometidas com o combate à corrupção para o parlamento. E o que a gente vê hoje é um movimento de reação. É dentro desse contexto que eu vejo ações no Tribunal de Contas da União contra nós, ações que não são feitas pela área técnica. Não, a área técnica falou que a Lava Jato foi correta. Aí vem um ministro político e cria uma situação e tenta cobrar da gente valores que foram pagos para recuperar 15 bilhões de reais. É uma situação absurda. Como o ministro do Tribunal de Contas que está agindo contra a Lava Jato, ele está agindo de modo contrário a tudo que os agentes concursados falaram. Os agentes concursados da área técnica do Tribunal de Contas falaram: a atuação da Lava Jato foi correta, foi regular. Aí o ministro está querendo fazer algo diferente. Mais ainda, toda a equipe do Ministério Público, de auditoria interna, procuradores gerais, procuradores-chefes, secretários gerais, todo mundo falou: a atuação foi regular, foi correta. Aí esse ministro político, que foi no jantar de lançamento da pré-candidatura do Lula, esse ministro que é padrinhado de Renan Calheiros, esse ministro, que é colega de outros ministros investigados e acusados pela Lava Jato, está com um movimento contra a Lava Jato. Como que você entende isso? Como um movimento de reação contra as investigações. Não tem como entender de modo diferente. É o que acontece não só no Brasil, mas aconteceu em outros países que lutaram contra a corrupção, como a Itália, como a Romênia, como a Grécia, em que os promotores que lutaram contra a corrupção acabaram afastados e sendo investigados. Nunca fizeram nada de errado, nunca se comprovou, vai se comprovar nada de errado, mas existe um movimento de reação contra o combate à corrupção. Por quê? Porque hoje a gente tem um Congresso altamente corrupto. Segundo um levantamento de um veículo de imprensa, em 2018, do novo Congresso, 1/3 responde a ações criminais e de improbidade administrativa. Assim não dá. Se a gente quer mudar o país, a gente precisa colocar pessoas que tenham integridade, tenham ficha limpa, que não tenham sido condenadas por corrupção, que não tenham provas contra elas de corrupção em posições de poder. É assim que a gente vai mudar o país.
Deltan Dallagnol, com certeza ao longo da campanha eleitoral ainda teremos outras oportunidades de conversar sobre propostas no pleito eleitoral desse ano. Deixa eu aproveitar a presença aqui no Contraponto do jurista agora e uma avaliação daquilo que aconteceu ontem na decisão monocrática envolvendo o deputado Francisquini do Paraná. Como é que você avalia? Na minha perspectiva, o Tribunal Superior Eleitoral ele tinha aplicado ali uma pena desproporcional para o Francisquini. E agora é jurista, assim. E quando você me perguntar opiniões sobre fatos jurídicos do país, eu sempre vou dar minha opinião jurídica. O Deltan é o mesmo, como procurador, como político, eu sou a mesma pessoa que tem a mesma visão de mundo servindo a sociedade em diferentes lugares. Então, a minha visão ali é que teve um exagero do Tribunal Superior Eleitoral em aplicar uma punição desproporcional para o deputado Francisquini. E depois o que teve agora foi uma reação de um ministro do Supremo Tribunal Federal que também não foi o ato mais adequado, porque para você rever uma decisão proferida pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral, você precisaria de uma decisão colegiada do Supremo Tribunal Federal, não uma liminar de um ministro. Então, na minha perspectiva, as duas decisões ali, vamos dizer assim, no mérito, está errado o Tribunal Superior Eleitoral e está certo o ministro do Supremo. Mas na forma, está certo o Tribunal Superior Eleitoral, porque julgou colegiadamente, e está errado o ministro Supremo, que julgou isoladamente. Então, se você olhar para o mérito, eu acredito que a decisão do Tribunal Superior Eleitoral foi desproporcional, precisava ser revisada. Se você olhar para a forma, eu acho que a postura de um ministro revogando, numa liminar, uma decisão colegiada do Tribunal Eleitoral, também acho inadequada. Muito obrigado pela sua presença conosco aqui no Contraponto, aqui pela Rádio Cultura, nesta sexta-feira. Um grande abraço. Bacana, um grande abraço, né? Eu queria encerrar convidando todo mundo para entrar no site do Projeto 200+, para participar, para construir um Brasil melhor de baixo para cima. São vocês a esperança do país. Às vezes a gente fica esperando Copa do Mundo chegar a cada 4 anos, esperando Olimpíadas chegar. Eu também quero ver uma medalha no peito do brasileiro, também quero ver a gente erguer a taça do mundo de futebol, mas a verdadeira vitória que a gente pode ter a cada 4 anos é contra a incompetência e contra a corrupção, e o caminho para essa vitória é o caminho das urnas. E eu quero convidar vocês todos também para me seguirem nas redes sociais. Eu estou no Instagram, eu estou no Facebook, eu estou no Twitter, eu estou no YouTube, porque lá eu sempre posto conteúdo sobre como a gente pode exercer cidadania e contribuir para a transformação do país. Lembrando que a gente tem uma unanimidade rara no apoio ao combate à corrupção. As últimas pesquisas mostraram que 80% da sociedade apoia ainda a Lava Jato, o combate à corrupção. Agora a gente precisa fazer isso acontecer. A gente precisa, por meio de ações estratégicas, mudar o Brasil, e o caminho para isso passa com certeza pelas eleições. Um grande abraço, obrigado Nélio, Cida, Dante, parabéns pelo programa Contraponto e por esse trabalho que vocês fazem de trazer discussões, assuntos para construir cidadania e para construir em assuntos de interesse público. Um grande abraço.